Olá, meus amigos, aqui Sérgio Sales e o podcast Singular chegando e hoje eu tenho uma honra imensa de ter aqui uma presença internacional, né? Paulo Trindade, consultor internacional de negócios. Paulo, muito boa noite. Muito boa noite, Sérgio. Prazer, um privilégio estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Agora Paulo realmente com experiência no Canadá, né? E agora vindo para o Brasil, aqui em Caruaru, cidade que a gente sabe realmente que é grande, é uma grande potência economicamente falando, Sim, mas eu queria que você falasse um pouco, Paulo, da sua trajetória. Já pesquisei em relação a você, sei que você é um jovem recifense, né, sim. que foi realmente galgar caminhadas internacionais e agora volta para o Brasil. Me fala um pouquinho da tua trajetória. Sérgio, é uma trajetória, uma jornada bem interessante. Eu costumo dizer que eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui para fora, eu empreendo fora e depois eu retorno a casa. Um bom filho a casa retorna, como diz a história. E eu volto com toda essa bagagem e começo a morar aqui em Caruaru. Então todo mundo pergunta, mas por que você escolheu Caruaru? Eu disse, eu não escolhi Caruaru. Eu cheguei em Caruaru e vi essa possibilidade, essa pungência, né, na região, não só em Caruaru, mas na região do Agreste em geral. E eu disse, eu preciso contribuir de alguma forma, eu preciso me juntar com essa capacidade de produção que nós temos, com essa capacidade de empreendedorismo, com os negócios daqui que borbulham, né? Empreendedorismo aqui dentro. E eu disse, eu quero fazer parte disso. E aí eu venho, né, de uma jornada executiva no Canadá, eu venho do empreendedorismo, né, eu montei um empreendimento lá. E depois de 10 anos eu retorno para cá com essa ideia de vamos juntar forças e vamos contribuir com esse crescimento da cidade para deixar Caruaru assumir esse protagonismo no Nordeste. Eu acredito que a gente tem muito potencial. Nós temos uma produção incrível aqui de moda e de outros negócios também. Mas eu falar de moda, puxar a sardinha para mim, porque é onde eu venho atuando É atualmente. verdade. Mas que ainda não assumimos esse protagonismo no Nordeste. Então precisamos, e é aí que eu junto forças com os empresários de Caruaru, com as marcas, e é por isso que eu estou aqui também. É verdade. E assim, você sabe que Caruaru realmente é referência no Norte e Nordeste, mas eu fico pensando, né? Paulo Trindade foi eleito empresário do ano no Canadá, né? Fala um Sim. pouquinho dessa experiência, Paulo. Eu comecei como faxineiro lá em Toronto, lá no Canadá, né? Quando eu imigro. É impossível alguém imaginar, impossível não, mas é muito difícil alguém imaginar que um jovem de Recife vai morar em outro país, um país praticamente, aliás, um país de primeiro mundo, começa Sim, como faxineiro e é sim. eleito empresário do ano nesse país. Empresário do ano. Então eu faço essa trajetória. Quando eu começo com a faxina, eu costumo falar que é muito uma questão de mentalidade, Sérgio. Nós estamos faxineiro, mas nós não vamos permanecer faxineiro. Então eu comecei a pensar em possibilidades para monetizar, para ganhar dinheiro, para empreender. E aí, claro, né, como bom pernambucano que sou, eu montei, né, eu comecei, né, não montei de imediato, mas eu comecei a desenvolver, a criar o bolo de rolo pernambucano com a versão canadense. Então, eu fiz um ajuste e aí eu fui desde uma cozinha alugada até uma fábrica, né? E a gente consegue fazer todo esse espectro do negócio, esse, esse passo a passo mesmo que acontece lá, migrando não só da faxina, mas passando pelo setor executivo, passando por ajudar outros brasileiros, até de fato ter esse reconhecimento. Foi um reconhecimento em 2023 do público empreendedor, dos empresários de Toronto. Então, o trabalho que nós fizemos com o bolo de rolo, abrindo uma doceria brasileira, abrindo depois a primeira fábrica de bolo de rolo na Norte América, de alguma forma contribuiu, né, não só na empregabilidade, mas na história de Pernambuco que nós levamos para lá. Então, como o Canadá ama a história e nós de histórias entendemos, não é verdade? Pernambuco é o estado que mais carrega esse capital histórico, na minha opinião. E aí vem esse reconhecimento. Então é fruto de muito trabalho, mas de muita pesquisa, de muito estudo, de muita dedicação, de muita energia para poder entender como eu vou operacionalizar um negócio em outro país, com referências completamente diferentes. É por isso que eu digo que eu furo a bolha.
né? Eu vou empreender numa língua que não é minha, eu vou empreender numa cultura que não é minha, mas trazendo um bolo que é meu, que eu conheço. A referência do Nordeste e de Pernambuco. Agora, tem uma Exatamente. situação, eu pesquisei tudo sobre a sua vida, viu? Tem uma situação que eu fiquei realmente deslumbrado, porque você abriu portas Sim, para vários imigrantes poder empreender. Aliás, não só imigrantes brasileiros, mas imigrantes asiáticos, imigrantes europeus também. Então fala um pouquinho. Agora, a gente tem que falar com carinho do brasileiro, que eu sei que também muitos outros deixaram de ser faxineiro para ser empreendedores morando no Canadá. exatamente. O que nós vimos lá é que tinha um déficit muito grande de informação. Por exemplo, a gente não tem um Sebrae brasileiro lá. Então, os brasileiros em outro país, a gente tem esse senso de pertencimento, mas ele é muito pequeno, né? Então, tem um ranço muito grande. Eu quero ver você bem, mas não melhor. E eu sempre fui de encontro a isso. Eu digo, não, se eu posso agregar para a vida de alguém, eu vou agregar. Então, eu sempre passei muita informação. E aí chegou um tempo que as pessoas começaram a ir na minha loja, começaram a ir na minha fábrica, a perguntar situações, questões, como que eu faço, como que você conseguiu, me ajuda, eu cheguei aqui, eu quero abrir uma clínica de estética, eu quero trabalhar com alimentos também. E aí, diante disso, eu disse, bom, eu não consigo atender todo mundo, o que é que eu posso fazer? Eu vou criar um programa de capacitação, um programa de mentoria, um programa de consultoria onde eu possa trazer essa informação para as pessoas, para os brasileiros, e eles possam, a partir disso, né, chegar na empresa, no modelo empresarial que eles querem, que eles desejam. Então eu criei cartilhas, eu me associei a algumas ONGs e instituições de lá, justamente para trazer essa informação também. Alguns de forma gratuita, claro, mas outras que exigiam mais tempo e as pessoas queriam que eu colocasse a mão na massa, porque a minha empresa é referência lá. Então eu disse, bom, deixa eu ver como que eu consigo fazer isso. E aí eu criei um programa que chama Mind, inclusive. A tradução é mente. Eu acredito que para um CPF, para um CNPJ performar muito bem, nós estamos falando de empresas do Agreste, empresas de Caruaru, né? Então, não tem como você não trabalhar o CPF. Um CPF ajustado ajusta o CNPJ, mas um CPF desajustado, desalinhado, descalibrado, É mentalmente verdade. falando, o CNPJ é impactado. Fica Então, complicado. é preciso cuidar da saúde mental do empresário, da mentalidade, é preciso ter esse olhar mesmo, esse olhar mais carinhoso, esse olhar de acolhimento, de dizer, olha, tem demandas aqui que vão impactar na tua empresa e a gente precisa ajustar elas primeiro. Então foi assim que esse trabalho todo surgiu e é assim, é por isso que eu estou aqui também em Caruaru. Parabéns. Eu pesquisei também e vi situações que um imigrante chegou na tua loja para provar o alimento. E Uhum, através da prova do alimento, né, aprovou o alimento e realmente você que procurou o imigrante para dizer que ele podia ser grande e também ter seu próprio negócio. Agora, em exatamente. relação a esse empresário de Caruaru, que eu quero falar agora, Vamos lá. você já está em Caruaru, né? A gente já tem um tempo aqui, mas o que você consegue enxergar, Paulo, que o empresariado de Caruaru ainda não consegue ver? Desenvolvimento. Desenvolvimento, acho que essa é a palavra. Eu vejo aqui muitos negócios, mas eu vejo muita falta de processos. Eu sinto uma carência muito grande de informação, de tecnologia. Então, quando eu converso com as empresas que me contratam aqui e começo a falar sobre isso e começo a explorar esse lado, elas não entendem que é preciso disso hoje para crescer, para a gente escalar um negócio. A ideia que eu tenho é que algumas empresas, e é preciso deixar isso muito claro, eu não estou falando de todas as empresas, mas algumas com a experiência que eu tenho atendendo elas aqui em loco e conversando, Sérgio, muitas vezes nesse papo que a gente está aqui diretamente com o É muito bom. empresário, o olho no olho aqui, o que eu vejo iniciei um negócio, tinha um capital, iniciei com a ajuda dos pais, recebi um negócio de herança dos meus pais que já tinha uma loja de roupa, tinha um restaurante e vou levando, vou levando com o que eu tenho. Muitas das vezes levando nas coxas, sem a menor noção, apagando incêndio que a gente fala. Pega um dinheiro daqui, bota aqui para cobrir uma conta. Sai uma pessoa e contrata a outra nas pressas, e essa pessoa não entende nada do Sem nenhum negócio estudo, né? Na sem verdade, uma né? estrutura, sem processos. Quando a gente fala de gestão,
e eu sou especialista em gestão empresarial, a gente precisa sempre mencionar processos. Uma empresa que tem processos, que tem método para executar uma tarefa, um serviço, ela sai 100% na frente de outra, que não tem. É Então, interessante. se a gente não consegue medir, inclusive, isso, gestão é número. Então, a gente precisa ter métricas, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento, esse crescimento, essa escala e, principalmente, saber o que não está dando certo no negócio. Então, neste ponto, eu acredito que a gente aqui em Caruaru falha muito, né? O empresário em geral, ele não tem esse direcionamento ou esse discernimento. Ele vai levando, eu estou faturando 1 milhão, um exemplo, por mês. A empresa tem capacidade para faturar 3, mas porque ele está faturando 1 milhão, está numa zona de conforto muito grande, segue o barco. Não consegue abrir a mente para dizer, olha, se essa tecnologia fosse implantada, se eu trouxesse um marketplace, se eu entrasse no ecossistema aqui de marketplace, talvez a minha venda escalasse mais, mesmo com imposto, deduzindo ou trabalhando canais de marketing, canais de vendas, eu consigo escalar, eu consigo aumentar as minhas vendas, consigo faturar mais. A gente não tem essa mentalidade aqui ainda, né? Principalmente a mentalidade tecnológica, que hoje o mundo está conectado. Sem isso a Né? gente não vive. Exatamente. Eu moro praticamente a minha vida toda em Caruaru e conheço grande parte do empresariado, né? Eu até Sim, conversei recentemente com um grande empresário e disse a ele, ó, você é milionário, se você tivesse acompanhado a tecnologia, os estudos, você estaria bilionário, trilionário, entendeu? sim, Porque é um cara que tem 50 anos de mercado, um nome consolidado, não só no Brasil, mas também nas Américas, só que o nome é muito forte, só que ele parou no tempo. Ele estagnou, né? não se reciclou, não buscou uma assessoria que pudesse realmente galgar os caminhos. E eu disse a ele recentemente que se ele fosse realmente, tivesse seguido esse caminho de realmente se renovar, de buscar, ele estaria realmente com um faturamento 1000% a mais do que ele ainda tem com o nome hoje, Paulo. É muito importante, Sérgio, a gente caminhar com quem quer caminhar, né? E quando a gente, quem já caminhou de um ponto A, você quer chegar no ponto C, né? Você está no A ainda, mas tem uma pessoa que já chegou no C, ela sabe os caminhos. É muito importante você caminhar com essa pessoa, porque você vai economizar dois recursos que hoje são essenciais para qualquer empresário, não, para qualquer pessoa, mas principalmente, especialmente para o empresário. Primeiro recurso, o recurso financeiro, saber os caminhos, saber onde ou por onde seguir, por onde não seguir, né? Com quem já caminhou essa jornada, essa trilha, te salva, né? Te economiza muito dinheiro. E o segundo, não menos importante, é o tempo. Você salva tempo. Então, na minha opinião, se você tem um profissional que salva tempo e dinheiro para sua empresa, cola nele. Isso é essencial hoje. Porque você vai ter tempo de vida, você vai poder usar esses dois recursos como você bem entender. Você não vai dedicar ele exclusivamente a um negócio, principalmente correndo o risco e indo num direcionamento ali que não vai te levar a um resultado positivo e satisfatório. A ideia é sempre essa, é otimizar a empresa, a marca, o trabalho de alguém. É E sempre a gente nesse vê que caminho. isso é estatística. Sim, O Sebrae divulga sempre que a maioria das empresas, essas consolidadas não, mas essas empresas que abrem, ela, em pouco tempo, se não fecham, estão vivendo grandes dificuldades. exatamente. Assim, pessoalmente, que a gente vê em pessoas nessa situação, é aquela questão de você faturar e achar que o faturamento é o lucro que você pode disponibilizar de qualquer forma, e não é. Exato. A gente vem numa misturada, né? Aqui no Brasil eu costumo dizer que às vezes é um samba do crioulo doido ali. Vem todo mundo, Não sei como dá certo, mas pega a conta pessoal, deposita dinheiro da conta da empresa. Não tem conta de empresa muitas vezes, não tem processos, não tem uma nota, não é formalizado. Isso é muito importante frisar isso. importantíssimo. Tem empresas que estão no mercado hoje, mas que não têm o CNPJ aberto. Então eu vejo muito, você falou do Sebrae, que é um órgão que eu admiro bastante e sou colaborador também. Eu fui da primeira turma do Empretec do Sebrae Pernambuco, e é um curso que é um divisor de águas, inclusive. E o Sebrae traz essa informação de uma forma genérica, generalizada, mas é importante também para quem não tem acesso, ter, conhecer, aprender um pouco sobre isso, para que a gente não vá às cegas.
para que a gente não inicie um negócio e não faça parte dessa estatística de fechar, né, no primeiro e no segundo ano. É A ideia é verdade. ser sustentável. É verdade. A A ideia gente é essa. fica, a gente frisa muito aquela questão de diversidade de marcas, Hum, não é verdade? E a gente tem uma situação que muitas vezes aqui ainda, apesar da capital do Agreste e também a região, que a sim, gente sabe que hoje Caruaru, Toritama, Santa Cruz são polos realmente conhecidos internacionalmente pelo seu faturamento. verdade. Mas essa diversidade de marca e a gente fica na dificuldade de conectar o patrão, o dono do negócio, com o prestador de serviço. Ainda hoje aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, isso é uma grande dificuldade, Paulo. Totalmente. Não só na questão da conexão do dono com o serviço, do patrão com o empregado, do patrão com fornecedores, porque nós temos um ecossistema que ele não funciona muitas vezes, ele não está conectado, ele não gera pertencimento. O que a gente faz aqui hoje é justamente ser mais disruptivo em relação a isso. É dizer, olha, é uma cadeia. Né? Eu utilizo muitos serviços aqui em Caruaru, para você ter ideia. Então, por exemplo, quando eu vou vou no barbeiro, cortar o cabelo e fazer a barba, todo mundo o tempo todo quer me vender o plano mensal, aquele valor que você paga e você pode usar quantas vezes quiser. À vontade. Em várias barbearias eu vou, acontece isso. Mas só que as pessoas não me conhecem ainda. Elas não me conhecem, então é algo meio que forçoso. A gente está indo de encontro ao processo de venda. O relacionamento gera a venda e não o contrário. Eu preciso me relacionar primeiro com o cliente. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso conversar com ele. Ai, mas eu não tenho tempo. Arrume estratégia, arrume. Hoje tem várias formas, tem canais de marketing para isso. Mas você precisa conversar, dialogar, Humanizar, né? humanizar o seu cliente primeiro para depois se oferecer alguma coisa. Se você faz esse processo inverso, não funciona, não gera conexão. Eu não, essa barbearia só tentou me empurrar um plano para eu poder comprar e nada mais, ou um produto, mas eles nem sabem se eu quero cabelo platinado no próximo mês, se eu vou deixar o cabelo crescer e não vou cortar pelos próximos 3 meses. Tem uma situação de um casal, um amigo nosso, que Entende? eles gostam de treinar, vão em academia, foram numa determinada academia, e ele assim, ó, a gente precisa conhecer, precisa esse lado humanizado, e a gente vai passar um mês, vai fazer um mês aqui, entendeu? E quando terminar esse mês, a gente fideliza o ano. E a academia não permitiu, entendeu? Perdeu o cliente, perdeu um casal em potencial, realmente eles treinam, eles vão realmente treinar, mas perdeu por uma simples conversa, Paulo, e também disse, não, tudo bem, aquela questão. E assim, São Paulo, Rio, já viajei a alguns centros, a academia dá o mês a você. Não só dá um mês, mas te acolhe, te traz para uma aula coletiva, ajusta o teu plano. Eu quero dividir em 10 vezes, 5 vezes, 2 vezes, Do jeito que quiser. 50 vezes. Isso eu dizendo para você, eu te quero aqui, eu te quero na minha marca, eu te quero no meu negócio, você é importante para mim, vem comigo. Isso é você trazer para o peito, entendeu? É isso que a gente precisa fazer com algumas marcas e algumas empresas aqui da região, e é por isso também que a gente está aqui. Então a ideia é essa. É verdade. Agora, a sua contribuição é importante, porque você tem experiência, uma experiência internacional. A gente sabe que são mercados diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidos. Você acha que essa questão da fidelização é o caminho, ou realmente a gente tem que voltar para aquela questão de, não, deixa o cliente ficar à vontade? Eu sou a favor de fidelizar. Ah, Eu sou a favor de fidelizar, porque quando eu chego num ambiente e eu gosto, pronto, tipo de pessoa, vou comprar um sapato, o cara me atendeu de forma maravilhosa, eu compro o sapato naquela loja pro resto da vida. exatamente. A fidelização é importante, Sérgio. Ela é de extrema importância para o modelo de qualquer negócio hoje, né? A gente precisa trazer os clientes e ficar com eles. Mas existem outras etapas do processo de venda, do processo de relacionamento, que também são importantes. E muitas das vezes as pessoas, as marcas, os empresários, as empresas em geral esquecem disso. Né? Nós temos outros mecanismos de fidelizar, não só no atendimento. Oferecer um bom atendimento não é sinônimo de qualidade, é É uma obrigação. obrigação de quem quer vender, né? Não tem nem para onde a gente falar sobre isso.
Qual é o seu diferencial? Eu atendo bem. Não, atender bem é uma obrigação. Você que trabalha com o público, você que tem um produto ou um serviço, você precisa, necessita atender bem para se manter no mercado, para performar e se manter no mercado. Agora, tem outras camadas, né? Tem camadas de acolhimento, tem camadas de pertencimento que a gente traz através de outras ações que traz o cliente de forma mais generosa, sabe, de forma mais humana. Então, eu acredito que é isso que faz a diferença para qualquer modelo de negócio hoje, mas principalmente aqui. Nós estamos numa região bem tradicional, né, onde as empresas cresceram, né, se desenvolveram, tomaram conta nacionalmente algumas, é, e falta um pouco dessa visão. E é justamente por isso que a gente está aqui para implementar não só essa questão da fidelização com outras camadas, mas de tecnologia, como que eu conquisto um cliente virtualmente, como é que eu faço o ciclo de compras dele se repetir todos os meses na minha empresa, né? Então, qual o canal tecnológico que eu uso para isso? Hoje as pessoas só miram na rede social, no Instagram principalmente, mas existem inúmeros canais, inúmeras ferramentas e inúmeras formas de você trazer e pertencer e fidelizar esse cliente com você. Tem essa Então, questão também. Bom, você falou ferramenta, eu vou querer sim. saber de tudo, né? Vamos criar uma situação. Eu sou um empresário aqui em Caruaru e eu quero ter a mesma demanda de uma empresa no exterior, de uma empresa das grandes capitais, São Paulo, Rio, Curitiba. O que é que Paulo tem Tudo, para me né? oferecer? Diz aí. Digo, segura essa pergunta, a gente vai repetir ela já já. Lucas, o negócio é pra estar passando, não tá passando aqui que eu vi. Ah, ele quer, É. quer pra ficar girando. Como se fosse um patrocinador, entendeu? Ok. Sobe o singular e sobe o empreenda, exato, nesse layout. Tu consegue deixar? Consigo. Pronto. E Sérgio, dá uma olhada nas. Quando quiser. Sérgio, eu trago visão, eu trago processos, eu trago estratégia, tudo isso internacionalmente falando, né? Quando a gente fala em Caruaru, né, na nossa região, eu costumo dizer que ninguém precisa pensar como uma multinacional canadense, por exemplo, ou dos Estados Unidos, ou de São Paulo, enfim. Mas a gente pode se beneficiar da estrutura que elas usam para minha empresa, para minha loja de roupa, para o meu restaurante. Então, quando a gente fala de o que é que eu trago tudo isso, eu trago essa visão empreendedora de fora, mas que agrega muito, que organiza a bagunça, né, da casa da gente. Eu costumo dizer que eu gosto de organizar a casa com o que eu entrego, com o que eu trago. E claro, né, quando a gente fala de visão internacional, é saber o que dá muito certo lá e replicar aqui a nossa realidade, ao nosso bel prazer, mas com um foco em um resultado. Então, quando eu falo de Recife, de São Paulo e de Toronto, né, eu junto ali tudo que eu vivenciei, né, nessas capitais, espremo e trago para a região aqui de Caruaru, Toritama, Santa Cruz e as cidades circunvizinhas também, toda essa expertise, né, que vai fazer funcionar, que vai fazer dar certo, com alguém que bota a mão na massa e alinha e arruma a casa para ela poder estar organizada para um passo, um degrau maior. Essa é a ideia. Essa organização acontece muito nas grandes franquias. Sim, Você compra uma franquia hoje e você realmente tem certeza do lucro e certeza que você não vai ter dor de cabeça em relação a fechar a franquia. Aqui em Caruaru temos franquias de 25, de 30 anos. sim, Agora tudo depende dessa questão também de quem está propondo a comprar a franquia, se ele vai montar alguém que possa dar suporte, porque a gente tem essa coisa no interior. O interior a gente tem que a gente pode fazer tudo. Muitas vezes você vê as grandes empresas são famílias. Aí o sim, pai coordena, a mãe ajuda, os filhos. Mas a gente sabe, às vezes, trabalhar com dinheiro requer um profissional. Requer um profissional que realmente dê essa diretriz para que a gente, às vezes, pode achar que a empresa está funcionando, mas quando a gente jogar para o alto alguma coisa, vai ver que tem muita coisa errada, Paulo. exatamente. Como eu falei no início, né, a gente começa meio que nas coxas muitas vezes.
Então você vai abraçando muitas funções numa empresa familiar. Eu costumo dizer que algumas franquias dão muito certo, outras precisam de muito ajuste. Mas voltando para uma estrutura familiar, quando é pai, mãe, família em geral, nós vamos ter os vícios, né? Normalmente é um filho que não tem formação, é um filho, uma esposa que não tem vivência naquilo ali, e a gente vai empurrando, vai levando. O olhar profissional, ele diz tudo, sabe? Quando a gente fecha um diagnóstico organizacional, né, a gente traz ali todos os parâmetros, onde que a gente poderia ter chegado e onde que a gente está hoje. Então a ideia é sempre agregar, sempre desenvolver, sempre transformar negócios, né, marcas, para que elas performem melhor. Principalmente aqui. Como eu disse, a ideia é trazer Caruaru para o protagonismo do Nordeste. A gente ainda não assumiu esse protagonismo, principalmente no têxtil. O têxtil, Sérgio, para você ter ideia, a indústria têxtil é 5% do PIB do Brasil. É muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E para você também ter uma ideia do como estamos aquém, somente de quase 30 mil CNPJs aqui, da Tríplice Confeccionista, Santa Cruz, Toritama Caruaru. e Caruaru, somente quase dos 30 mil, somente 700 estão no marketplace hoje. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Mercado Livre. Tá? Isso eu não falo nem daqui. 700 marcas estão no Mercado Livre a nível Nordeste. Tá? Mas só aqui na região nós temos 30 mil CNPJs. Percebe o distanciamento em que estamos? Percebe como o empresário está aquém e ele precisa abrir essa visão, né, empreendedora dele, essa visão de mundo, e é preciso muitas das vezes um profissional como eu, que chego numa empresa, que chego numa fábrica, que olho e digo assim, olha, está faturando 400 mil por semana, poderia chegar a 500, 600, Ou a 1 até milhão. o dobro ou mais. Mas não sabe os caminhos, muitas das vezes tem medo, né? Tem medo que a pessoa assuma uma operação que está muito arriscado, né? Porque não consegue enxergar além do risco, está blindado, está cego ali nessa visão empresarial. Então é exatamente isso que a gente faz, a gente destrava. O trabalho que eu faço aqui, né? Hoje a gente tem aí por volta de 35 a 40 marcas no nosso portfólio, é justamente destravar. Entenda a gestão empresarial como um carro que está com os pneus descalibrados, então sem ar. Esse carro ele anda a 40 por hora. Quando a gente vem e coloca o ar, enche o pneu, ou enche, como diz meu sobrinho, ele chega a 100 por hora. Então é justamente isso, a gente calibra a empresa para que ela literalmente decole, né, a marca que está ali naquele processo. E isso, claro, não só com ferramentas de gestão, com conhecimento, mas com relacionamento, com eventos de relacionamento que a gente faz hoje, eventos de venda também, tudo isso para deixar esse empresário mais confortável nesse ecossistema que a gente está. Ele fica mais à vontade, né? Eu tenho alguma experiência sul-sudeste, e muitas vezes é o contrário daqui, do Nordeste. O cara abre uma empresa lá, que é que ele quer primeiro, o CNPJ. Primeiro o CNPJ. Mas o CPF tem que estar legal. Sim. CPF legal, CNPJ. A terceira vontade, vou falar bem de uma forma bem clara, a terceira vontade dele é ir para esse mundo do marketing. Ele quer aparecer. Precisa, Quem não é visto não é lembrado. Então o cara cria os canais de marketing, entendeu? E é isso que a gente muitas vezes ainda vê dificuldades aqui na nossa região, principalmente na nossa região, Paulo. Principalmente. Falta. As pessoas hoje investem muito na questão da mídia social, que eu acredito que é interessante, mas existem outras formas, outros canais, outras ferramentas de marketing que a gente pode também tomar proveito delas. E aqui, né, o papel do influencer, as pessoas dizem assim, você é contra o influencer, eu não sou contra. Eu acredito que agrega. O influencer do bem. Eu acabei de ver recentemente aqui em Caruaru o Neto que divulgou Neto por aí. o Neto por aí, que é incrível. Neto, se abraço para Neto, com certeza. Ele é incrível. Super Achei muito interessante a atitude do Neto. Ele divulga os negócios aqui que muitas das vezes estão em baixa. Então teve um investimento do empresário, teve tempo, teve energia. E é preciso esse olhar, né? E você vê que é muito genuíno, é muito honesto. Né? Então nós precisamos de mais influencers
como esse, na Do bem, moda, do do bem. bem, na moda, na gastronomia e por aí vai. Aquele que só quer vender, aquele que quer te empurrar produtos goela abaixo e principalmente ali jogos, né? Vamos nem entrar nesse mérito que é polêmico. Ave Maria. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas sim, eu acredito que é um papel fundamental as mídias hoje, mas não é só ele. Existem outras formas da gente pertencer e alcançar esse cliente, principalmente que não está na mídia, né? Que é uma parcela de consumidor que as empresas esquecem, né? Que tem muita gente que não está na rede social ainda hoje, por incrível que pareça. Né? Tem um público de idosos que viaja muito, por sinal, Muito. mas que não consome Instagram, que ainda vai na agência de viagens física para fazer o seu pacote de viagens e por aí vai. Então, são vários nichos, vários públicos, né? É verdade. Não estava na minha pauta, não, mas como você me dá total liberdade, eu À vou. vontade, manda. Órgão público, Ah, prefeitura, governo do estado, governo federal, porque assim eu vejo as prefeituras como grandes empresas. Sim. Tem um gestor que é o prefeito, os gerentes que são os secretários. O que Paulo Trindade pode contribuir com esses órgãos? eu contribuo já com alguns, ou seja, algumas prefeituras do Nordeste. Eu criei um programa chamado Lidera Mais, que é um programa de liderança e capacitação para gestores públicos. Muito bom. Então, eu já faço esse trabalho, estou expandindo ele, inclusive. Tem algumas prefeituras, né? Goiânia, João Pessoa, Campina Grande, todas elas já usufruíram desse programa e sempre pautados nos pilares da gestão. Né, gestão de contas públicas, gestão de pessoas, gestão empresarial, mas sempre a gente está pautado nos pilares onde nós analisamos números, trazemos informações valiosas, capacitamos pessoas e gestores para lidar com esses protocolos, com essa operacionalização que é uma máquina de prefeitura, aliás, é uma máquina do setor público em geral. Então nós trazemos também esse olhar, esse viés. Né? Quando a gente fala de gestão é sobre isso. Aqui eu tenho um consumo muito maior do público da moda. Né? Eu meio que estou me direcionando. Mas está aberto a convites, aberto, sempre. a proposta de órgão público. Sempre. Sempre. Não é? Onde tem gestão, tem meu nome. Então, tá falando de mim. Então, nessa parte de consultoria empresarial, eu não me limito. Né? Tem um trabalho voltado para os profissionais da moda aqui, porque estamos como eu falei, né? Respiramos moda, né? Respiramos moda, 5% do PIB, é um mercado que cresce dia após dia. A gente está vendo aí a explosão das corridas, o quanto isso impacta no mercado da moda, Muito que é o bom. mercado wellness, né, do bem-estar, né? Desde a lycra, do short, do tênis, da faixa na cabeça, da toalha, do pertencimento. Do suplemento. Tudo, né? Comunidade que é formada na parte da corrida. Então, tudo isso a gente está vendo. E tudo isso, a moda está ali agregada. A moda está vinculada, está linkada. Então, a gente não consegue separar mais. Né? O mercado enxergou isso. O mercado do bem-estar, o mercado wellness que a gente chama. Então, hoje eu não repito uma camisa para correr. Né? Eu não repito, as mulheres principalmente consomem muita lycra, né? Muita parte ali de academia. Então, é preciso ser vanguardista, enxergar à frente. Isso já vinha sendo trabalhado há tempos, né? E o mercado traz esse boom e sempre se reinventando. Né? A gente vem com uma malha hoje, que é uma malha que absorve calor, que absorve suor, que não deixa o suor escorrer no corpo. É uma malha muito mais confortável, né? Um tecido que literalmente acolhe você para poder performar uma atividade física, seja corrida, seja na academia, seja no yoga, né? Então, quando a gente fala de moda, é esse direcionamento que a gente quer dar, esse olhar, né? Um olhar clínico, cirúrgico, para Caruaru, Toritama e Santa Cruz assumir esse protagonismo. Coisa boa, coisa boa. Eu sonho muito que o empresariado consiga enxergar isso. Aquele 60 mais que viaja muito, vai consumir muito. Vai consumir confecção, vai consumir alimento, Sim. vai consumir viagem. Aquele pessoal da corrida também. E assim, apoiar. Porque assim, eu digo sinceramente, se eu tivesse uma grande marca, independente de qual fosse o setor, eu vendo essas corridas que tem por aí com 3, 4, 5 mil pessoas, eu queria minha marca estampada no peito, Paulo. Estampada, né?
E é uma cadeia, né, Sérgio? Você vê que as pessoas consomem a roupa, a corrida, elas querem se sentir pertencidas, pertencentes àquela comunidade, fazer parte daquilo ali. E as marcas entendem isso. Quem não entendeu, se você é um empresário da moda e ainda não Tá. tem uma marca, a sua marca ainda não está patrocinando uma corrida aqui em Caruaru, está perdendo dinheiro, está perdendo visibilidade, está perdendo marketing. Então me procura que eu te ajudo. Verdade. Então a ideia é justamente essa. É você, quando você olhar o mercado, você não olhar só a sua fábrica como uma fábrica. Ela tem inúmeras possibilidades. Desde um patrocínio numa corrida, você mostrar ela para você solidificar essa marca de moda, essa marca têxtil, até outras ações em que a gente pode corroborar para o desenvolvimento, por exemplo, da cidade. A prefeitura acabou de enviar, acho que faz um mês e pouco, alguns estudantes para fazerem uma Olimpíada, né? Então, imagina você colocar esses estudantes lá na Olimpíada, lá no palco onde foi o evento, vestindo uma marca local. Né? Eu fiz alguns eventos aqui em Caruaru onde eu palestrei, eu fiz questão de vestir a Armored, que é do meu amigo Lucas. Lucas, aquele abraço para você. Abraço para Lucas. O NDM, que é o negócio da moda do meu amigo Ivan, MBXP, lá em Santa Cruz, justamente porque eu preciso pertencer. Eu não posso estar aqui e usar uma moda do Canadá. Né? Eu estou no Agreste. Então eu quero vestir o Agreste, eu quero me conectar. É interessante que eu vi uma palestra sua e você foi com a roupa de quem daqui. realmente estava... E fui o único. Né? O pessoal que veio de São Paulo não teve essa preocupação nem esse pertencimento. Essa sensibilidade também, de né? se sentir em casa. Não como pernambucano que sou, mas porque eu quis, né, não só prestigiar o empreendedor, o empresário, mas também ter essa sensibilidade de, poxa, eu estou no Agreste, eu preciso vestir a moda Agreste. Deixa eu ver como é, deixa eu sentir esse pertencimento aqui. Então eu acredito que isso valoriza muito e eu não abro mão. Né? Então é muito sobre isso. A gente precisa ter esse olhar, um olhar com mais afinco, um olhar mais aberto para a marca, para o empresário, para o ecossistema que está linkado ali, Sérgio, com tudo. É verdade. Agora, quero falar com você de futuro, de compromisso. Né? Compromissos. Paulo, cidadão caruaruense, né? Futuro compromisso, onde Paulo Trindade quer chegar com os empresários de Caruaru. Eu quero chegar no pódio. A gente ainda não chegou. Eu quero que Caruaru assuma. Tá muito longe, Paulo? Falta muito? Tem meio caminho andado. Meio caminho andado. Mas eu quero que Caruaru assuma esse protagonismo que eu venho falando durante todo esse podcast. Verdade. Porque nós temos capacidade produtiva, nós temos criatividade. Né? O empresário, muitas vezes, ele operaciona com... Ele trabalha 2 vezes mais, mas ele não tem essa visão da estratégia. Onde que é uma estratégia bem feita, uma estratégia empresarial bem montada, bem elaborada, pode levar ele? Qual o caminho que ele deve seguir para performar ainda mais? E a região como um todo assumir esse protagonismo. Não é algo simples de fazer, mas também não é algo complexo no ponto de vamos travar aqui. É uma jornada. Né? A partir do momento que a gente inicia ela, nós vamos etapa por etapa, passo a passo. Mas a minha intenção é fazer com que Caruaru, né, alinhado a todos os empresários do setor, todos os órgãos, todos os eventos, né, a gente está vendo aí o Empreenda Moda Brasil, já com calendário para janeiro, né, trazendo esses empresários do setor para se conectarem nas praças têxteis de todo o país, né, um evento itinerante, que roda todo o Brasil, justamente onde Caruaru, por exemplo, não chega, né? Onde aquele consumidor lá do Amazonas, sei lá, de Manaus, não conhece Caruaru, não conhece os fabricantes daqui. Então, como que ele compra, né, se ele não vem até aqui? Não vem. Então, é um evento, né, além de ser nosso patrocinador, é um evento que é de extrema importância para as conexões. Né? E a gente acabou de falar aqui que são as conexões que geram vendas. Então a gente não pode sair desse cenário. Então eu trago isso para Caruaru: conexão, pertencimento, processos, otimização de resultados,
mas acima de tudo, a esperança e o trabalho de alguém que quer que Caruaru assuma esse protagonismo na indústria têxtil do país. Do país. A gente vê a situação da feira, né? Feira da Moda, né? Sim. A Feira da Moda de Caruaru, que passou um tempo o pessoal reclamando que estava vendendo pouco. Tivemos a primeira feira, a grande feira, né? Desse final de ano, já dia 20, na última quinta-feira, 100 mil pessoas, meu amigo. Aí vou para Toritama, 100 mil pessoas. E vou para Santa Cruz, 120 mil. 120 mil, Aí eu fiquei exatamente. pensando e analisei. Não era 100 aqui, era 100 aqui, 120 em Toritama. Então, 320 mil pessoas pujante. Tem uma experiência que eu nunca esqueço, Paulo. Eu fazia consultoria de marketing para uma empresa. A senhora tinha 2 lojas e chegou um rapaz de chinelo, camiseta, ninguém deu nada, ninguém falou. Rapaz, perguntou se ele queria. Ele disse, ó, eu quero 2 mil shorts desse. Aí a dona da loja, sabe, dona da loja escuta tudo, né? Aham. Saiu do caixa, como é meu filho? 2 mil shorts. O cara era do Pará. E não era de Belém, não. O cara era do interior do Pará, de chinelo, camiseta. Eu quero 2 mil shorts desses, vou pagar dinheiro. Aí parou a loja, né? O pessoal comprando 20, 30, o cara queria 2 mil. 2 mil. Você tem, ela tem a loja no Moda Center em Santa Cruz e tem uma em Toritama. Buscou de Toritama, 2 mil. Aí eu conversei com o cara, né? Conversei com, né? O bom vivan, né? E o curioso, jornalista é curioso. Ô, meu amigo, 2 mil shorts. Ele disse, Sérgio, eu compro isso aqui a 20. Eu moro na divisa do Brasil com outros países. Na Amazônia mesmo eu moro. Eu compro a 20 e vendo lá a 200. Aí eu, mas a 200 quantas unidades? Não, eu vendo um a 200. Quanto o cara não ganha dinheiro? Até porque o cara sai do Pará para a região de Comprar Caruaru, aqui. Santa Cruz, Toritama, o cara tem que ter coragem, né? Isso Entendeu? daí- Para você ver como é pujança e como é forte a economia da gente, desse setor Sim, têxtil. Sim. E isso daí é só um exemplo, né? A gente tem inúmeros. Tem inúmeros. Tem inúmeros. Agora imagina num evento como esse que a gente está falando, do Empreenda Moda Brasil, que é um evento itinerante e que junta esse cliente que está em Manaus, né, apresentando os confeccionistas daqui, né, numa praça que é desconhecida por eles, mas que as pessoas têm um interesse e querem comprar, Sabe quem existe? né? Então, imagina um local, imagina o quanto de negócio, o quanto de valor de negócio vai sair dali. Então, o Empreenda Moda Brasil, que está patrocinando esse podcast, e eu repito, se você é empresário do setor e ainda não conhece, já acessa o site empreendamodabrasil.com.br, acessa o Instagram, que daqui a pouco, a partir de janeiro, vai estar em todo o Brasil, algumas cidades já estão pontuadas aí, e você que é do setor não pode ficar de fora. Por que eu falo isso? Justamente para conectar essas praças, né? Às vezes você tem aquele empresário que está em Manaus, que está em outras regiões do país, e que ele não tem como vir até aqui. Mas você que é confeccionista, que tem fábrica, consegue colocar um representante, você consegue ir muitas vezes para um dia, algo pontual, e apresentar o teu O produto teu produto. e trazer essa venda para a região, né? Você tem uma fábrica que muitas das vezes está ociosa, né? A gente sabe que a capacidade produtiva oscila, né? A gente vai entrar nesse período de fim de ano e daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha até o carnaval. Então é o ciclo do setor. Mas por que não deixar esse ciclo girando? Por que eu não vou para outras praças, me conecto com outros empresários, com outras pessoas que também querem, precisam, Isso durante o ano todo. necessitam consumir o meu produto? Durante o ano todo. Porque a gente Durante vê, o Paulo, ano se a gente, todo. a gente pensar, o pessoal eu não vejo que a gente exista, tem o declínio de tempos que vende mais, vende menos, mas a gente tem fim de ano, que Sim. vende barbaridade. Natal aquece muito. Sim, Aí chegou a Semana Santa, o nordestino já está pensando no São João. E terminou o São João, meu amigo. O pessoal já tá com a cabeça em dezembro. É exatamente. pujança. A única questão é você realmente se conectar. Entendeu? Então, empreender, eu tô até curioso, viu? O Empreenda Moda Brasil vem com essa intenção, vem com esse propósito, né, de tirar o confeccionista. Porque assim, rodada de negócio nós temos. Nós temos alguns órgãos, o próprio governo do estado Faz. muito bem feito, por sinal, aqui, mas só que é muito aqui. Então, a ideia do evento, que já tem empresas patrocinadoras também, mas se você quer, talvez ainda dê Certeza. tempo,
de patrocinar um evento como esse, de colocar a sua marca também, mas nós temos empresas que de cara compraram a ideia. Porque são empresas do Sul, são empresas do Sudeste, que têm interesse em se conectar, clientes também, né, que têm interesse em se conectarem com outras empresas. Você sabe que no mercado têxtil, a gente não tem só um fornecedor, nós temos inúmeros para um mesmo produto. Vários segmentos. Vários segmentos. Às vezes eu tenho o mesmo produto com a linha Combate, uma linha Premium, e por aí vai. Então, a ideia é justamente conectar essas pessoas para os negócios girarem. E é um evento itinerante por conta disso. A gente tem um calendário de cidades. Então, quando você diz assim, eu não tenho tempo para ir em todos, mas eu queria ir no de Sergipe, eu queria ir no de São Paulo. Então, você já sabe, você já se programa, você já se organiza para aqueles 2 eventos que acontecerão em momentos diferentes. Então, existe um planejamento. Nós estamos falando de gestão, certo? Então, se não houvesse esse planejamento, não tiver planejamento, não ia funciona. ficar... E é por isso que funciona muito bem, né? Por isso que ele tem esse valor agregado muito alto, justamente porque é uma praça inexplorada ainda e uma região, a gente falou de protagonismo, né? Uma região que tem tudo para estar aqui no topo da cadeia. No topo. Então, quando as empresas tiveram essa proposta, inclusive eu sou o padrinho desse evento, eu disse, bom, por que não? Eu acredito que é a fome com a vontade de comer. E é um evento de muito valor. Ele traz informação, ele traz pertencimento, mas ele traz conexão acima de tudo, venda, né? Eu escuto muito alguns mentores e consultores, né, principalmente da região sul e sudeste, que conhecem aqui de uma forma muito superficial. Chega aqui e diz, a região precisa de liderança, a região precisa disso e daquilo. Também. Mas, no fundo, que todo comerciante, empresário aqui, de facção, de fábrica, private label... Eu ia chegar justamente aí. É venda, meu amigo. Sabe por quê? Diga a você. Caixa. Eu conheço os empresários realmente que são grandes, os médios e os pequenos. Sim. Só que os pequenos têm uma rentabilidade muito boa. Mas eu pequeno, posso sonhar com empreenda? Pode e deve. A ideia é justamente essa. É conectar não só o médio, mas quem está começando também, porque pode explorar outras praças para vender esse produto. O grande também, né? Então nós conseguimos colocar dentro de um mesmo ecossistema marcas diferentes com propostas diferentes. A ideia é essa. É um lugar em que a gente quer agregar. A gente não quer tirar. Que fulano é meu concorrente. Vamos acabar com essa visão. Você tem um produto que é único, fulano tem um produto que é único e a gente vai achar o cliente que quer o seu produto e o cliente que quer o produto de fulano. A ideia... E tem o cliente que quer os 2 produtos. Também tem. Tem cliente que não vai querer nenhum agora, mas vai querer no futuro. Verdade. O ciclo comercial, o ciclo de venda, ele funciona assim. Mas antes de mais nada, a gente precisa se relacionar com essas praças e trazer, apresentar nessa grandiosidade que tem na região para esses outros compradores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, o Empreenda Moda Brasil, ele nasce com essa proposta de trazer essas conexões e de fazer negócios. Mas, acima de tudo, de trazer venda, né? Eu estou aqui arrumando a casa para vender. Então, quando o empresário diz assim, eu já tenho algumas empresas participantes e muitos deles disseram assim, eu tô doido para chegar lá e já fechar negócio. Eu digo, a gente vai fechar, vai dar muito certo. Agora, vamos arrumar a casa primeiro. Primeiro arrumar. Vamos arrumar aqui esse comercial, porque não adianta ter um cliente que quer 2.000 peças de Se você não tem. Se você não tem, se a tua equipe comercial não está apta se o produto não está sendo bom, se o produto está deixando a desejar, entregou 150 shorts ali com defeito, né? Então a gente precisa ajustar essas partes, arrumar a casa para chegar lá também, mas esse protagonismo, Sérgio, vai chegar. Agora, interessante, né? A gente já está na reta final, mas você cuida de tudo isso. Assim, acho que tu vai na empresa olhar se o short realmente está muito bem feito. Também. Eu sei que você é detalhista, viu? Também. A gente não trabalha só, né? Eu costumo dizer que sozinho... Ninguém faz nada. Ninguém faz e é nada. Eu sou o resultado do somatório do esforço de um time. Desde a minha mãe, que me botou para estudar, que insistiu,
né? Até a equipe que está comigo hoje. Então, Até a sua avó que disse vá para os Estados vá pros Unidos. Estados Unidos. Ela Eu assistia sei de na tudo, época, viu? exatamente. Então, eu costumo dizer que nós somos o esforço desse resultado, o resultado desse esforço. Tem pessoas que me ajudam aqui. Os próprios empresários, quando eu começo a destravar essa mente deles, Ele deslumbra, né? Onde ele vê o não resultado. só deslumbra, mas alguns se mostram bastante abertos. Dizem, olha, eu não tinha essa visão, Paulo, eu realmente nunca imaginei. E o melhor de tudo, Sérgio, é o resultado, a entrega. Eu digo assim, você acredita que você vai performar 150 mil em 2 meses, em 90 dias? 150 mil a mais do que o seu resultado, do que o que você já fatura? Não, eu não acredito. Ele não acredita. Ninguém eu sei. acredita. Aí eu volto para os números, porque contra números não há Não há, argumentos. não há. Só olha aqui, eu não falei para você, olha o faturamento. Tem exatamente 153.900. Foi um cliente daqui que é um case para mim ele. 153.900 a Eu mais. fico imaginando um sorriso, de orelha a orelha. Não só o sorriso, mas a perspectiva, né? É verdade. E aí vira um ciclo, aí começam as indicações. Eu estou extremamente satisfeito com o trabalho que a gente está realizando aqui, mas ainda tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Então vamos para cima. Mas com certeza. Paulo, chegamos na reta final, né? Podcast Singular. Estamos nas redes sociais, Portal Sérgio Sales, todas as mídias sociais. Quero agradecer imensamente a tua presença. Para mim foi uma honra ter você aqui. Não só o fato de você ser um consultor internacional, mas a pessoa que você é, com essa simplicidade, com essa inteligência, com essa visão de futuro. Para mim, o que mais deslumbra para mim em relação a Paulo Trindade é a visão de futuro e o futuro seguro. Seguro. Muito obrigado, viu? Imagina. E realmente que o Empreenda Moda Brasil, para mim, já é sinal de sucesso. Já é sucesso. Imagina, Sérgio, foi um privilégio para mim. Eu me senti honrado pelo convite. Obrigado a você por ter me convidado, me chamado e ter me cedido esse espaço aqui de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Muitas pessoas conhecem o consultor, né, conhecem o trabalho do Paulo, mas não conhecem esse outro lado. Então é sempre bom a gente trazer, olha, ele é do Canadá, mas ele é da Mostardinha também, ele é lá de Recife, ele fazia bolo de rolo, né, montou uma empresa do zero, literalmente do zero. Então é importante a gente trazer essas informações e obrigado por esse acolhimento também. E conte comigo, Caruaru, conte comigo também. Vou estar aqui às ordens, à disposição e mais uma vez para todo empresário do setor têxtil, né, que quer participar dessas rodadas itinerantes de negócio em todo o Brasil, no Empreenda Moda Brasil, me procura. Eu também, assim como você, estou em todas as redes sociais, LinkedIn. Era isso, eu queria contato e rede social seu, viu? @Paulo Trindade, Paulo Trindade, já adiciona, já manda um direct, já manda um WhatsApp também, que a gente vai estar aqui para ajudar a tua empresa, não só a se ajustar, mas a vender mais num evento como esse. E eu encerro falando minha célebre frase, que você pode contar comigo sempre, porque eu sou Paulo Trindade, seu consultor de verdade. De verdade. De verdade. Que a gente só trabalha com verdade. E aquela questão também para encerrar, que você traz segurança, né? Porque já tem, apesar de você ter recém-chegado do Canadá, já tem referências aqui e o pessoal já está te indicando. Com certeza. E a boa indicação de quem vem, a gente sabe que realmente que a gente pode ficar tranquilo. De quem faz história, né? Eu tenho uma empresa que aqui, mesmo no Canadá, eu atendo ela há 8 anos. Há 8 anos. E há 18 anos eu faço isso, Sérgio. Então, em boas mãos, todos os empresários que me procurarem estarão. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você, seguidor que acompanhou aqui Portal Sérgio Sales. Muito obrigado e boa noite a todos.